Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu vim trazer para vocês uma lista de livros escritos por mulheres para mulheres. Mas isso não significa que os homens não deveriam ler esse livro, inclusive recomendo que leiam para que tenham empatia, entendimento maior de várias questões femininas que são tratadas aqui. Então vamos lá para a lista que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles é um livro que foi muito importante para mim na época, porque eu tinha muitos pensamentos, muitas questões sobre isso desde a adolescência, que é uma época que a gente tá entendendo o nosso corpo, entendendo o nosso lugar no mundo, questionando tudo, né? A minha mãe fala que eu sou muito questionadora, desde sempre fui. E isso foi muito interessante porque eu achei nesse livro aqui várias respostas para várias questões que eu tinha. Eu tô falando do livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Esse livro aqui foi importante para mim porque desde sempre eu levantava certas questões como: o que é bonito? Quem dita o que é bonito? Quem instaurou esse padrão de beleza que a gente tem atualmente? E aqui a Naomi Wolf, ela vai justamente tratar sobre isso. E então, assim, tratar sobre essa instauração dos padrões de beleza pela mídia e como as indústrias cosméticas e de cirurgia lucram nessa insegurança feminina. Elas lucram em cima dessa insegurança. E o que a Naomi Wolf vai defender aqui é que essas mulheres inseguras e querendo sempre mudar algo com o seu corpo, elas são bem mais fáceis de controlar. Elas são mais fáceis, elas são mais submissas, porque elas são inseguras e elas não têm autoconfiança. Então, é uma tese muito interessante que ela trabalha aqui e faz bastante sentido para o que a gente vive até hoje. Principalmente hoje em dia a gente tem a rede social, então você tem essas imagens mais difundidas ainda, essa busca pela perfeição. A cirurgia plástica se tornou mais banalizada ainda. Hoje em dia as pessoas fazem cirurgia plástica, engravidam, depois 2 meses depois aí faz de novo, e como isso tudo é usado como um mecanismo de controle. Então, até uma questão interessante que a gente pode pensar com esse livro é que essas coisas são especialmente perniciosas para as mulheres, porque eu acredito que o padrão de beleza ele exista no geral, para todos. Mas essas exigências e essa exploração em cima da imagem, elas são especialmente maiores em cima das mulheres, porque aos homens é dado o direito de terem várias coisas, de envelhecerem normalmente ou de mudarem o seu corpo diferente das mulheres. Aos homens, eles podem deixar o cabelo grisalho, eles podem ter rugas, eles podem ter barriga, eles podem engordar, eles podem emagrecer. Isso é visto como natural no corpo deles. Já no corpo feminino, isso não é visto como natural, é visto como um problema, é sempre um problema. Você engordou, tem alguma coisa errada. Você emagreceu muito, tem alguma coisa errada. Se você tá com cabelo branco, você fica com cara de velha. Se você tá com ruga, é porque você é mal cuidada, não faz botox. Então tem todas essas questões que são especialmente difíceis para as mulheres e que a Naomi Wolf vai falar aqui nesse livro. Pra mim foi um abrir os olhos, assim, foi, como eu falei, respondeu bastante dessas perguntas que eu tinha na época. Ele é um livro grossinho, eu marquei bastante coisa e eu fiz meio que quis fazer basicamente um estudo dele, porque pra mim foi muito importante na época. Eu acho que toda mulher deveria ler esse livro, principalmente pessoas que são muito preocupadas com a sua autoimagem e como o mundo as vê, né? Então eu recomendo bastante esse livro aqui. O segundo livro que eu vou recomendar é este livro aqui, O Acontecimento, de Annie Ernaux. Gente, esse livro foi uma loucura quando eu li, tá? Ele foi, assim, um raio pra mim, porque ele é muito pequenininho, mas ele é poderosíssimo. Esse livro vai falar sobre um assunto que é polêmico no Brasil e no mundo, que é o aborto.
mas ele vai falar sobre uma experiência pessoal, ele não vai falar sobre o aborto em geral, o que é muito interessante para que a gente saia da teoria e parta para o campo prático. Porque aqui a Annie Ernaux vai contar na época quando ela tinha 23 anos, lá em 1963, e ela era uma estudante lá na França, e ela engravidou inesperadamente de um homem, e o livro vai narrar a busca dela, desesperada, para fazer um aborto numa época em que você não... numa época e num país em que você não tinha isso legalizado e isso aceito, assim como é hoje em dia no Brasil. Então eu acho importante que as pessoas leiam esse livro, independente da sua posição sobre esse assunto, porque, como eu falei, ele tira a gente do lugar da teoria e coloca você numa situação prática desesperadora enfrentada por uma mulher que não teria passado por isso se tivesse um sistema de saúde que a ajudasse, tá? Eu recomendo bastante esse livro aqui, gente. Ele é rápido, ele é pesado, mas ele é necessário. Eu acho que todo mundo deveria ler. E ele foi o primeiro que eu li da Annie Ernaux, então já comecei com o pé direito. Eu acho que foi incrível isso aqui. E, como eu falei, eu acho que foi um soco no estômago. Acho que foi poderoso. Não tenho nem mais adjetivos para dizer sobre esse livro aqui. Apenas leiam, recomendo demais. O próximo livro, gente, é um livro de não ficção também. É um livro de ensaios chamado Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. Ele também foi um livro que veio numa época importante pra mim e numa época que eu tava fazendo bastante questionamento. Eu li esse livro aqui, eu tenho até anotadinho aqui, 2018. Foi uma época que eu tava fazendo muitos questionamentos sobre várias coisas. E esse livro vai meio que explicar pra gente, cunhar o termo mansplaining, que é um termo que hoje em dia a gente usa bastante pra dizer que quando um homem tenta explicar algo pra uma mulher que ela já sabe, ou que ela sabe mais do que ele, mas ele acredita que sabe mais do que ela. E para ilustrar isso, a Rebecca Solnit traz aqui no início uma situação real vivida por ela, em que ela estava numa festa discutindo um assunto aleatório com um cara, e ele indicou a ela que lesse um livro específico. Esse livro era o livro dela. Ele indicou a ela que lesse o livro dela. Então, daí vem essa ideia de que um homem quer explicar algo que você já sabe. E eu acho que na época fez muito sentido pra mim, porque eu tava passando por momentos muito parecidos na minha vida. E até dentro da própria família, né, a gente tem isso. É um costume, acho que é um costume de masculino fazer isso, né? Então, aqui ela vai falar um pouco sobre isso, mas esse livro tem vários ensaios, aqui eu marquei bastante também, e ela vai trazer outras questões também. Ela tem um ensaio aqui sobre a igualdade no casamento, que eu acho muito interessante. Ela fala um pouco sobre essa diferença entre um casamento igualitário sendo um relacionamento hétero e um casamento igualitário sendo um relacionamento homo, que existem essas diferenças muito claras e muito importantes. Enfim, acho muito bom esse livro aqui, muito interessante, recomendo demais para vocês. Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. O próximo livro, gente, foi um livro muito importante para toda uma geração de escritoras, enfim, e até hoje que é o livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. A Virginia Woolf é uma escritora muito famosa, ali do século XX, e ela foi uma precursora para várias ideias. Mas nesse livro especialmente, aqui atrás tem um resumo bem sucinto do que é esse livro aqui, que eu vou ler para vocês. É Um Teto Todo Seu. Um quarto, uma sala, um espaço livre de interrupções, alinhamentos, desatenções, tempo suficiente para se dedicar à escrita. Eis aí as condições básicas, segundo Virginia Woolf, para que uma mulher escreva ficção. Mas nada disso adiantaria sem recursos financeiros ou validação social.
dois fatores largamente ausentes na vida das mulheres até o século XX. Então aqui ela vai defender justamente isso, que para a mulher, porque existem poucas mulheres fazendo ficção? Porque para que ela escreva, para que ela tenha essa profissão da literatura, ou mesmo não profissão, mas esse tempo, existem essas condições que muitas vezes elas não têm. Então, você tem um espaço livre de interrupções. Muitas vezes elas não tinham, porque a mulher tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dos filhos, então a criança correndo, não sei o que. Ela não tinha um espaço sozinha, né, sem desatenção, sem distração. Muitas vezes ela não tinha o tempo, porque ela tinha muitas coisas para fazer dentro de casa, para a família, para todo mundo, menos para ela. E os recursos financeiros, a validação social. Os recursos financeiros, a gente sabe que as mulheres eram basicamente sustentadas pelos seus maridos, pelos seus pais. E a validação social não tinham, porque eram vistas como não tão sérias, né? Eram vistas de outra forma, não eram tão levadas a sério quanto os homens. Então aqui ela vai falar sobre isso de uma forma muito interessante, eu recomendo muito que leiam, porque você pode estender isso para vários tipos de arte, e hoje em dia a gente pode estender para outros tipos de situação, né? Então, recomendo bastante livrinho atemporal. Também marquei muita coisa, achei bastante importante pra gente falar sobre isso. O próximo, gente, é um quadrinho. O que eu estou falando é o Persépolis, de Marjane Satrapi. Esse quadrinho aqui é a vida da Marjane morando no Irã, na época em que foi instaurado o regime xiita. Então, ela vai crescer nessa situação. É muito rico ver como ela é uma adolescente normal, uma jovem normal, mas crescendo em um regime autoritário, um regime muito ruim para mulheres, um regime em que as mulheres eram totalmente subjugadas, né? Obrigadas a usarem o véu. Enfim, a gente sabe tudo que as mulheres passam, porque infelizmente elas estão passando novamente por isso lá. Mas a Marjane vai falar de uma forma aqui que é muito lindo, porque como eu falei pra vocês, ela vai falar sobre a vida dela, ela vai falar sobre o crescimento dela, mas como tudo isso impacta, né, no crescimento e numa menina jovem, como tudo isso vai criando certas situações para ela. Até para quem não gosta de quadrinhos, gente, é muito interessante, porque, enfim, você vai vendo a história dela junto com ela, e recomendo muito, tá? Aqui vai. E, gente, por último, mas não menos importante, é um livro que eu acabei de ler. Foi o último livro que eu li. E é um livro que, assim, mexeu muito comigo. Quando eu for fazer o vídeo de tudo que eu li nesse mês, eu vou falar mais aprofundadamente sobre ele. Mas eu estou falando sobre Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende. A Isabel Allende, ela é minha escritora favorita do mundo. Então, quando eu li esse livro aqui, quando eu peguei pra ler esse livro, eu não sabia muito bem sobre o que se tratava, assim. Mas ele é um livro de memórias, mais ou menos, tá? Porque eles são fragmentos muito pequenos, às vezes uma página e meia, que vão falar sobre essas memórias da Isabel, do feminismo, mas não só isso, mas também de outras mulheres, da vida dela, da filha dela, da mãe, de tudo que ela passou, né? Então, eu acho de outras mulheres também, né? Ela fala aqui sobre algumas mulheres que inspiram ela, algumas mulheres que ela se espelha. E eu vou dizer, gente, quando eu for falar mais aprofundadamente sobre esse livro, eu vou falar pra vocês, mas nossa, me pegou muito esse livro. Eu fiquei com o olho cheio d'água em algumas partes, porque é muito real. Ela traz aqui uma experiência. Então, eu fiquei muito feliz com esse livro. Recomendo pra todo mundo. Mulher de Minha Alma. Recomendo Isabel Allende pra todo mundo. Eu acho que ela é incrível. Ela sempre traz o tema do feminino nas obras dela. É um tema recorrente, sempre vai ter. Essa força do feminino, e o que o feminino é capaz de fazer.
Então, fica aqui a minha recomendação, gente. E eu espero que vocês tenham gostado dos livros que eu trouxe para vocês. E se vocês tiverem alguma outra indicação, coloque nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa eu curtir. Se você puder compartilhar com outras pessoas esse vídeo, compartilhe, por favor. Me digam o que vocês acharam, me digam o que vocês querem ver, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.